É o que a gente acredita muito, né? E a gente tem toda a nossa metodologia voltada para ajudar empresas que trabalham com inbound. A gente está aprendendo cada vez mais a fazer outbound, a gente teve que fazer algumas operações, mas um dos critérios de qualificação pro nosso lead é se o cara quer fazer inbound ou já faz inbound. Se ele quiser fazer outbound, a gente não vai atender hoje. Então, se você trabalha com inbound e você quer construir um time de vendas previsível, um time de vendas que não dependa de vendedor estrela, um processo comercial que vai ter resultado dentro da tua empresa, aqui nesse episódio, lá na descrição desse episódio tem um link, clica nesse link, deixa lá teu nome, teu e-mail, teu telefone, que a gente vai entrar em contato contigo e te mostrar como que nós podemos potencializar as suas vendas através da conexão do time de marketing e comercial. A métrica final é sempre ter um processo muito próximo do time de vendas, mapear, ter um sistema de data mesmo, né? Que você consiga mapear a jornada completa desse cara, desde o momento que ele clicou no anúncio, se inscreveu para falar com o seu vendedor. Falou que o seu vendedor vendeu, pô, beleza, então esse anúncio aqui tá funcionando. O traqueamento desses dados é super importante. Cara, todo mundo tá lá pra vender. Se você conseguir estipular essa mentalidade no seu time, tinha vezes que até eu me pegava numa métrica de vaidade, ou que eu me pegava em alguma coisa que não estaria melhor resultado, e meu time me puxava. O que é uma métrica de vaidade? Tudo que era refletido lá na ponta, o marketing ficava sabendo. Esse bom vendedor, ele entende que tem uma pessoa ali do outro lado. E eu sempre falo, cara, a tua primeira qualificação ela acontece no marketing. Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou João Rosa. Eu sou Dani Botelho. E eu sou Arthur Rubino. Cara, que massa te ter aqui, Arthur. Tu não sabe o quanto eu tô feliz de poder ouvir a tua história e compartilhar pra galera um pouquinho da tua experiência, da tua bagagem. Tu que é um cara que eu admirava muito como profissional quando a gente trabalhou junto. Acho que desde a tua entrada na época do EAG, a gente teve uma grande transformação. E te trazer aqui pra contar a tua história, contar as tuas experiências, que eu fiquei de cara só de ouvir um pouquinho aqui antes. Eu acho que vai ser muito enriquecedor pro nosso público. Então, obrigado por ter vindo. Legal, Dani, legal. Bem-vindo. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Muito especial. Foi muito legal já. A gente sempre faz um esquenta aqui antes, né? Antes de a gente acabar gravando. E tem histórias curiosas aqui, né? Que vai ser muito bacana. A gente tem aí possíveis parcerias aí pela frente. Acho que o trabalho dos últimos anos aí do Arthur vai contribuir bastante. E fiquem ligados que tem muita coisa bacana aqui. Exatamente. Então hoje a gente vai falar... o Arthur, ele vai se apresentar, mas uma das últimas experiências dele era liderar um time de conteúdo. E vocês sabem que um dos grandes pontos do método Toca o Sino é a produção de conteúdo. A gente é especializado em construir time comercial, onde esse time comercial ele atua no esquema de inbound marketing, numa modalidade de inbound marketing. O inbound ele é muito pautado na produção de conteúdo. E o Arthur depois vai falar um pouquinho sobre essa estrutura de conteúdo e principalmente, né, como que a produção de conteúdo ela faz parte, ou melhor, ela bebe das informações que o time de vendas, o time comercial, ele traz. Então tá tudo conectado, essa retroalimentação de time de marketing com o time de vendas. A gente vai falar um pouquinho sobre essa experiência. A gente teve a oportunidade de trabalhar por cerca de 1 ano junto. E não sei se deu 1 ano, né, Arthur? Um pouquinho menos. Você ficou ali 1 ano no EAG? Então foram 10 meses, 9 meses que a gente trabalhou junto. E eu acho que a gente aprendeu muita coisa junto lá dentro e, cara, vamos compartilhar um pouquinho dessa história. Então, eu te trouxe aqui para isso. Só que antes de falar dessa tua experiência profissional última, que foi o EAG, nos delicie com a sua história. Maravilha, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de vocês. Estou super empolgado de estar aqui no Toca o Sino. O período que a gente trabalhou junto foi fantástico. Pude aprender demais contigo, né, João? E vou contar a minha história aqui. Vou também entregar o ouro para nossa audiência em como produzir um conteúdo que conecta. Todo mundo que tá na empresa tá lá. É difícil ter essa mentalidade, né? Mas todo mundo tá lá para vender. O propósito final é esse. Então, tem uma frase, Arthur, desculpa te cortar, a galera daqui a pouco vai começar a falar, o João não, mas tá aqui, outros, tá aqui pra falaram esses dias aí do episódio da Aline que eu cortei ela. Mas é que tem uma frase que a gente falava muito dentro do EAG e que a gente leva pro todo o método Toca o Sino, que só existem 2 tipos de pessoas ou 2 times dentro de uma empresa. O time que vende e o time que ajuda a vender. Então, quando tu fala essa frase agora, a gente produz conteúdo para vender, tudo é para vender, é real. Ou tu tá vendendo ou tu tá ajudando a vender. Não tem outra opção, desde a empregada, recepcionista, até efetivamente o vendedor, né? Isso a gente acredita muito mesmo.
100%. E é difícil implantar essa mentalidade, às vezes, no time de marketing ou até em um outro time da empresa, porque a pessoa não vê o final, né? A ponta final. E aqui a gente vai dar algumas dicas de como que você pode também ajudar a sua empresa, todos os colaboradores dela, a ver a ponta final. Legal. Eu vou contar um pouquinho da minha história, mas essas pequenas dicas de trazer o time comercial, trazer o time de vendas pra perto dos outros setores, mostrar em como, cara, se eu postar esse X conteúdo aqui na rede social, como que isso vai bater lá na ponta do cara que tá fazendo uma sessão estratégica, do cara que tá falando com o vendedor. Porque se eu prometer alguma coisa errada no conteúdo, depois o cliente vai cobrar lá na frente. Muito bom. Né? Então, a gente tem vários gatilhos, vários pontos pra apoiar aqui, né? Legal, Acho legal. que esse vai ser o primeiro de muitos podcasts que a gente vai gravar com o Arthur, hein? Tô Legal. sentindo isso. Mas, Tutuco, vai lá, conta a tua história. Bora, Conta pra vamos lá. gente. Então, minha história começa... Meus pais são empreendedores, né? Sou lá de Maringá, no Paraná. Meu pai tem uma mecânica, minha mãe tem uma loja de roupa, né? De vendas, de comércio. Então, eu já cresci desde a minha infância, vendo eles empreender, vendo eles pagar conta, vendo eles contratar pessoas. E isso foi despertando essa vontade em mim, né? Então, ali com 13, 14 anos, tava no boom das startups, né? E o meu irmão, 8 anos mais velho do que eu na época, ele abriu uma startup. Ele foi no Startup Weekend, né? Que pra quem não sabe, é você abrir uma empresa no final de semana, ali um desafio. Ele começou uma startup com os primos, com os amigos. E eu falei, cara, super competitivo com o irmão, né? Um adolescente ali na época. Falei, pô, se meu irmão tem uma empresa, eu preciso ter uma empresa também. Detalhe, ele era 8 anos mais velho. 8 anos mais velho. Então, meu irmão já tinha uns 22 ali na época, né? Aí eu fui estudar, né? Fui estudar sobre empreendedorismo. O que você precisa pra abrir uma empresa? Pô, a primeira coisa que você precisa pra abrir uma empresa é ter uma solução que resolve um problema. Esse era meu primeiro norte ali na época, né? Fiquei muito focado nisso. Então, ali ainda bastante jovem, os celulares na época, né, não era nem smartphone, então ele era de flip, e eu pegava um bloquinho de anotações e andava na rua procurando problemas na sociedade. Eu lembro que teve época que eu cheguei a parar no sinaleiro, falei, pô, esse sinaleiro que tá causando muito congestionamento. Pô, o que eu posso gerar de solução pra isso? E assim ia, gerando diversos pensamentos, diversos problemas que eu via que eu poderia resolver no futuro. Então eu anotava os problemas e pensava em soluções. Um dos problemas que eu anotei ali, por volta dos meus 14 anos, era quando eu tava na sala de aula, eu sempre fui aquele aluno que tirou notas boas, 8, 9, mas eu só prestava atenção na aula. Eu não copiava a matéria. Só que eu via os meus amigos copiando a matéria e não prestando atenção na aula. Aí quando a gente chegava em casa pra rever a matéria, ou pra estudar pra alguma prova, naquele um dia antes da prova, eu tinha entendido a matéria, mas não tinha ela pra revisar. Aí tinha que pegar o caderno e prestar de alguém, tirar cópia. E os meus amigos tinham escrito a matéria, mas não tinha prestado atenção na aula. Então eles tinham que pegar a explicação com alguém, pegar algum amigo pra ajudar ele a entender a matéria. Falei, cara, aqui tem um problema que dá pra gente tentar resolver, né? Só que eu não pensei na solução na época ainda. Depois de um tempo fui pesquisando, fui encontrando. Ali com os meus 17 anos, eu saí do terceirão já, decidido a empreender. Cheguei a entrar na faculdade, eu entrei lá na UEM, né, que é a Universidade Estadual de Maringá. Entrei no curso de informática, que é tipo ciência da computação lá, só que é noturno. Só que eu fiquei pouquíssimos dias, porque eu já tava abrindo o Meeduca ali, que se destinava a resolver esse problema. Como é que é o nome? Meeduca. Uhum. Então, qual que era a ideia do Meeduca, né? Ele nasce para ser um hardware, então para ser uma caneta digitalizadora que digitalizava tudo que o professor escrevia na lousa. E aí tinha alguns sensores de movimento ao redor do quadro, ele ia escrevendo com a caneta e ia digitalizando como se fosse ele escrevendo no mundo físico e num pente ao mesmo tempo, assim, no computador. Uhum. Só que era muito caro para ser produzido, é muito custoso, só tinha lá fora, nos Estados Unidos, no Canadá. E o Meeduca nasce com essa proposta, né? Ali nos anos de 2017 e 2018. Nisso, lá em Maringá e Londrina, o norte do Paraná, estava sendo muito fomentado com empreendedorismo, com startup. Então tinha os meetups, fui em diversos. Quando eu comecei, eu ia em todos, assim. Eu era figurinha repetida. Se for pegar as fotos daquela época, eu tava em todos os eventos de empreendedorismo. Todo evento que eu ia, eu falava da minha ideia, eu falava da minha empresa, não tinha nenhum medo das pessoas roubarem ela. Desde jovem eu tinha a seguinte mentalidade, né? Fizeram essa pergunta pra mim, um dos meus mentores lá, perguntou, Arthur, o que você acha do Google e da Microsoft, né? Olhando pra sua empresa. Eu falei, cara, eles são concorrentes meus. Eles trabalham na área da educação. Então, eles são meus concorrentes. E se, o Google e a Microsoft é meu concorrente, por que eu vou ter medo de contar a minha ideia pra alguém que tá no meetup comigo, né? Se eu já tenho um concorrente desse tamanho lá pra frente, não tem nenhum receio de contar a minha ideia. E se esse cara roubar a minha ideia, eu já tenho um concorrente muito maior, né? Então, isso me ajudou muito, na verdade. Falar a minha ideia em todos os lugares me ajudou as pessoas a conhecerem ela, a investir na startup depois de um tempo.
Então, o que eu fiz? Qual foi a minha estratégia no início? Eu entrei em algumas aceleradoras de negócio. Basicamente, aceleradora de negócio é um ecossistema, né? Que conecta empresas, conecta investidores, conecta mentores, conecta as pessoas que querem acelerar o negócio. E eu participei de 3 principais, né? Teve a trilha do Sebrae, que eu entrei. Teve a Hot Milk, que é leite quente, vem lá de Curitiba, né? Então leite quente. Que é a aceleradora da PUC Paraná. Tinha muita sinergia com o meu negócio de educação. E a principal que eu entrei foi o Founder Institute, que é uma aceleradora que vem lá do Vale do Silício, fundada pelo Elon Musk e outros empreendedores na época. E tem aqui no Brasil. Só que a diferença do Founders é que é uma aceleradora de pessoas, não uma aceleradora de negócios. Então, quando você vai entrar no Founders, você não faz a inscrição da sua empresa. Você pode ser um cara que fatura 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, ou uma pessoa que está começando agora sem ideia. Todo mundo tá no mesmo nível na hora de entrar. Então, você aplica, né? Pra você aplicar, essa história é legal, né? Porque quando eu abri a minha empresa, eu não tive o apoio da minha família, né? Porque eles queriam que eu continuasse na faculdade, super compreensível. Então, eu não tinha dinheiro, né? Não trabalhava na época, tava começando o meu negócio, então não tinha dinheiro pra nem aportar a aplicação pra fazer o teste do Founders pra poder entrar nele. Então, eu lembro que na época eram $100 pra poder fazer o teste do Founders. E depois, se você passava no teste, cerca de 30% das pessoas eram aprovadas no teste. Além disso, você tinha que pagar, acho que $2.000, algo nesse sentido, pra poder entrar na turma que ia fazer parte ali, né? Então, eu falei, cara, não tenho nem esses $100 pra aplicar, né? Mas eles estão fazendo alguns eventos aqui na cidade, eu vou lá, porque vai ter boas palestras. Então, fui em um desses eventos e eles distribuíram alguns códigos promocionais que você podia entrar e fazer o teste de graça. Eu peguei esse código e falei, cara, já tô até aqui, né? Eu não vou conseguir, mesmo que eu entre, eu não vou conseguir pagar. Mas deixa eu fazer o teste aqui, deixa eu ver como é que funciona. Fui lá, fiz o teste e aí tem um ponto bem legal, né? Eu fiz o teste e foi isso. E aí eu fui em um evento no dia X e na outra semana ia ter outro evento. Aí eu fui nesse evento também, era bem tarde, assim, era umas 11 horas da noite. E aí eu fui no evento e ele durava até meia-noite, mais ou menos, né? Só que quando tinha passado uns 30 minutos, eu tinha que ir embora. Então eu tava lá assistindo a palestra com todo mundo, deu 30, 40 minutos, eu tinha que ir embora dele, né? Quando eu fui embora, eu tava lá na rua já, desci do prédio, tava lá na rua, uma pessoa do Founders foi atrás de mim e falou assim, você que é o Arthur? Não, espera aí que a gente quer falar com você. Aí, só que tem que esperar a palestra terminar, né? Eu falei, caramba, tá bom. Voltei, subi e fiquei esperando lá mais uns 20, 30 minutos, terminou. Eu falei, o que eles querem falar comigo, né? Como que eles me conhecem? Porque eu não tinha me apresentado pra ninguém da equipe deles. Aí, ok. Passou esses 30, 40 minutos, o Ravi, que era o diretor lá do Founders, né, da região, ele falou comigo, pô, Arthur, olha só, você fez o teste aqui e no nosso sistema você deu 100% de accuracy, né, de aproveitamento, você acertou em teste todas as respostas que poderiam ser acertadas do empreendedor perfeito aqui da plataforma. Então, por conta disso, você ganhou uma bolsa pra participar do Founders. Caramba! Que loucura! Só que aí tem um ponto que eu ainda nem contei pra vocês ali quando a gente tava conversando, que eu ganhei essa bolsa, mas por no sistema eu ser menor de idade, eu ainda tinha 17, eles não deixaram eu receber a bolsa. Então, o que aconteceu? Um investidor da região, que achou minha história bem interessante, ele foi lá e pagou a minha bolsa daí. Porque eu ganhei a bolsa, eu fui a primeira pessoa, só que a bolsa foi dada pro segundo lugar porque eu era menor de idade. Enfim, era um ponto no sistema deles que não tava nem previsto alguém menor de idade realizar o teste, entendeu? Eles não conseguiam liberar lá, porque é lá dos Estados Unidos e tal. Sim. Aí eu recebi Sensacional. Eu recebi esse aporte e esse mesmo investidor bancou a minha ida pra minha cidade vizinha, pra Londrina. Enfim, ali eu já recebia uma espécie de prolabore, se pode dizer, né? E aí eu participei do Founders, né? Esses 4 meses ali. Cara, foi fantástico. Conselho todo mundo que tá ouvindo a gente, se puder participar do Founders um dia, participa. Só tem gente fera lá, as empresas que saem de lá, saem com certificado, saem assim, cara, passei pelo Founders, esse empreendedor passou pelo Founders. Eu sei que tem muitos investidores que investem em pessoas que saíram de lá. E tem um fato curioso, né, que eu também não contei pra vocês, deixei pra contar aqui, que no Founders, a partir de um certo momento, você pode ser eliminado toda semana do programa, mesmo pagando, e você pode voltar no momento seguinte. Então, se eu não me engano, é a partir da 3ª semana. As 2 primeiras, você não vai ser eliminado, você ainda tá em testes. E aí, nas próximas, você pode ser. E como que funciona essa eliminação? Toda semana tem um tema. Então, por exemplo, na primeira semana é amor, o que você ama. Você tem 1 minuto, todo mundo vai lá na frente, tem 1 minuto e você fala o que você ama durante 1 minuto. Na segunda semana qual setor que eu me vejo trabalhando? E você vai formando seu negócio no decorrer da semana, né?
lá no final você tá apresentando um pitch do seu negócio de 5 minutos, com slides, enfim. E tem os mentores levantando uma notinha pra você, literalmente uma nota. Eles ficam igual jurado de bancada de programa de televisão. Ficam lá 4, 5 mentores. Todos eles têm notas 1, 2, 4 ou 5. Não tem 3 porque não tem mediano. Então, você fez lá a sua apresentação, acabou seu tempo, eles te interrompem na hora. Cara, passou seu tempo, o cara entra na sua frente, é isso, e foi. E aí, eles levantam a nota todos juntos. E aí, se você tiver uma média de 2 ou menos, você é eliminado Tá fora, volta no semestre que vem se você quiser. Então, se você não conseguir arrancar pelo menos um 4, você não volta na semana que vem. E aí, uma história engraçada que foi assim, na primeira semana, na minha apresentação, eu mandei muito bem. Eu fui a única pessoa que já tinha chegado preparado lá, com coisa escrita, decorado pra falar. Então, cara, eu surpreendi todo mundo ali logo de início, muito jovem. Aí na segunda semana, que era a última semana sem ser pra valer, né? A partir da terceira já ia rodar. Eu fui falar e eu tinha decorado tudo que eu tinha pra falar. Era 1 minuto só. Falei, ó, primeiro eu falo isso, depois isso, depois isso. Decorei letra por letra, palavra por palavra. Eu sou muito minucioso, assim, de processos, né? Aí eu cheguei lá pra falar, eu era o primeiro ou o segundo a falar, né, no sorteio. Eu cheguei pra falar, aí quando você fica assim, fica muita luz na sua frente, todo mundo te olhando e tal. Quando eu fui falar, eu travei. Caraca. E aí, por que eu travei, né? Porque eu comecei pela metade do texto, eu falei tipo uns 15 segundos e não falei mais. E aí, cara, foi surreal, assim, foi uma das piores sensações da minha vida. Porque eu fiquei mais uns 40 segundos sem conseguir falar nada, e quando terminou, todo mundo me levantou uma nota 1. Pum. Tomei nota 1 de todos, justo, né? Não falei nada, não tenho o que fazer. E aí, ficou aquele clima assim de, caramba, como é que vai ser o Arthur na próxima semana? Porque se na próxima semana ele não mandar bem, ele tá fora, não volta. Sim. E aquilo era grande, assim, tinha gente já me investindo, tinha, uma baita visibilidade ali, né? Aí na próxima semana, várias pessoas vieram falar comigo antes, todos preocupados, e eu tava super tranquilo. Não, cara, não vai acontecer de novo, já me preparei mais ainda, decorei tudo que eu preciso falar de novo, foquei. E deu certo. Aí nas outras semanas eu deslanchei e deu tudo certo. Mas você ficou até o final? Foi eliminado? Como é que foi? Eu cheguei a sair na penúltima semana do Founders. Uhum. Na penúltima semana eles têm que afunilar e tirar algumas empresas. Como a minha empresa ainda não estava no nível de maturidade X que precisava, avançaram outras que já tinham um nível de faturamento que era necessário para ser... Mas todos os pits tu passou? Todos os pits até aquele momento, sim. Então, deu bom. Foi que legal, massa, cara. Como é que foi essa sensação, assim, Arthur? Primeiro, como é que esse investidor te achou? Uhum. Por que ele teve algum conhecido ou não? Esse cara ouviu o teu pitch? Como é que é isso? Quando eu ganhei a bolsa, realmente teve um burburinho, assim, sabe? Principalmente do Ravi, que era o diretor, e ele me ajudou bastante. Muito agradecido a ele. E aí o Ravi conhecia esse investidor ali da região de Londrina, e ele se identificou com a minha história e falou assim, Arthur, não quero muita coisa em troca, só quero que tu vá lá, se dedique ao máximo, faça o Founders, e eu vou aportar aqui a tua bolsa, e eu vou também te dar um prolabore mensal aqui pra você poder se manter e fazer suas coisas. Então, ele não me cobrou nada de volta, ele só investiu mesmo e me ajudou nesse sentido. Caramba, que legal. Loucura. E aí ele ficou quanto tempo junto contigo investindo? 5 meses? Ele ficou uns 5, 6 meses, cara. O tempo que eu fiquei ali, um pouquinho antes de ir, até um pouquinho depois de eu sair, ele ficou esse tempo. E como é que foi toda essa experiência lá dentro? O que tu aprendeu? O que tu consumiu de conteúdo? Sim. Traz um pouquinho mais disso pra gente entender. Cara, eu aprendi de tudo, assim. Primeiro, acho que uma grande escola que eu tive foi o Startup Enxuta, né? Então, eu li aquele livro de cabo a rabo, fiz resumo de tudo. Só que quando eu entrei no Founders, era um mundo novo. Eu lembro, assim, acho que eu nunca aprendi tanto em pouco tempo na minha vida. Eu chegava em casa, meu cérebro chegava a doer de coisas que eu tinha pra estudar. Literalmente, eu ia nas sessões que a gente tinha, nas aulas, né? Porque a gente se encontrava toda quinta-feira, acho que às 11 horas, se eu não me engano. Aí a gente tinha o pitch, tinha um assunto da semana, com mentores, com palestras, e depois a gente tinha um happy hour com a galera. E aí, eu chegava, eu anotava tanta coisa, inclusive no happy hour, dos outros empreendedores me contando, que eu chegava com um caderno, assim, de umas 50 coisas pra eu pesquisar, toda vez. Então, deixa eu pensar o que é LTV, deixa eu pesquisar o que é um Canvas. E, cara, fui pesquisando, fui aprendendo. Então, eu aprendi, basicamente, a ser empreendedor. Porque o Founders não me formou a minha empresa, ele me formou como empreendedor. Então, foi fantástico, assim. E as outras aceleradoras também me apoiaram bastante, né? Mas as outras aceleradoras, elas tinham muito foco no meu negócio. Então, eles me ajudavam a modelar o meu modelo de negócio. A partir do momento que eu não trabalhei mais no Meeduca, em tese, aquele conhecimento, eu não conseguia aproveitar todo ele. Mas do Founders, eu aproveitei tudo.
hoje formando uma empresa do zero, tudo que eu fiz lá no Founders eu uso. Cara, e continua essa história do Meeduca aí, como é que foi essa transição, quando que terminou e o que tu resolveu, o que tu aprendeu, o que tu ganhou com isso? Fantástico. Então, o Meeduca, né? No final do dia, a gente nem chegou a montar a caneta, porque era muito caro para fazer um hardware na época. Só que eu foquei no mesmo problema ainda. Eu queria resolver aquele mesmo problema dos alunos que tinham dificuldade de copiar e de prestar atenção na aula. Então, pesquisando muito, olhando muito para a sala de aula, eu acho que foi uma época que a gente foi muito criativo em maneira de monetizar o negócio. Acho que isso é muito importante. Então, entendendo o ecossistema das universidades, eu observei que tem certos órgãos que são muito subutilizados, que são os centros acadêmicos e as empresas júniores. É uma mão de obra muito forte que você tem ali dentro e muito barata. Se hoje se seu público for universitário e você fizer uma parceria com um centro acadêmico, você consegue fazer essa parceria de graça e eles divulgar o seu produto, basicamente de graça, em todas as salas que forem necessárias, né? Então, o que virou o produto do Meeduca depois, né? Focado em resolver o mesmo problema, eu percebi que na sala de aula era basicamente dividido entre 80% de pessoas que não prestavam atenção na aula, ou que faltavam muito, ou que tinham alguma dificuldade de aprendizado, não tiravam boas notas, e 20 a 10% eram pessoas líderes de turma que a gente nomeou. Então, a nossa persona era Alice, que a gente chamava, né? Era aquele líder de turma, a pessoa dedicada, que tem aquele caderno impecável, que quando geralmente você falta, você vai lá falar com aquela pessoa que ela copiou tudo, ela entendeu tudo que aconteceu, né? A gente pegava esse líder... No nosso caso aqui são a Elaine e a Luísa, da The Family, que estudam 100%, fazem tudo, prestam atenção em tudo, anotam Capricho. tudo. A gente tem um cliente nosso, que é a The Family, e, cara, as duas são duas sócias e elas fazem tudo, 100%. Elas anotam tudo, elas prestam atenção em tudo. Qualquer tarefa que a gente entrega, elas vão fazer a tarefa. Elas são extremamente obedientes com o que se pede. Assim, ó, a gente fica até... Meu Deus do céu, olha quanta coisa que elas anotaram. É bizarro, elas são maravilhoso. Muito feras. Esse era o perfil de pessoa que a gente buscava ali na época. Então, a gente... Na verdade, sim, a gente fazia parceria com o centro acadêmico e o centro acadêmico encontrava essas pessoas. Porque para eu descobrir quem é o líder de turma, demoraria muito tempo. Então, eu fazia uma parceria de graça com o centro acadêmico. Ele encontrava esses líderes de turma nas salas e nomeava essa pessoa. E nomeava um sublíder também. Essa pessoa ficava responsável por anotar tudo que acontecia na aula. Na época, já tinham pessoas que, quando o professor aprovava, gravava a aula em áudio inteira. Pegava esse arquivo, subia num caderno virtual ali na plataforma e todo mundo podia ter acesso. Todo mundo que pagasse a mensalidade. Então, os outros estudantes que faltaram na aula, ou que queriam comprar um conteúdo, ou que queriam comprar um aulão desse líder de turma, uma lista de exercícios, diversas coisas que a gente vendia, poderia pagar ali e receber por 5, 6 reais toda a matéria do mês. Então, com isso, a gente pegava a parte da receita, mas cerca de 70%, 80% ia pro líder de turma. A maior parte dela ia pro líder de turma. Então, essa pessoa, por sala que ela gerenciava, ela ganhava em torno de uns 100 a 150 reais. Por sala. Por sala. Então, no final do mês, ela gerenciava umas 4, 5, 6, tirava lá uns 700, 800 reais, que ajudava a cobrir um aluguel, ajudava a cobrir os custos de despesa da pessoa, né? Então, e parte da receita do curso como um todo, a gente convertia pro centro acadêmico. Então, a gente pegava X% de tudo que foi gasto ali e passava pro centro acadêmico também. Porque assim ele conseguia... Cara, se ele precisava comprar uma cadeira nova que a universidade não provia, ele podia ter agora a verba para comprar isso. Então, era um ecossistema todo que se fortalecia por conta daquele trabalho do líder de turma. Então, o Meeduca funcionava nesse sentido. Que massa. E aí, quando que tu virou já, putz, não dá pra continuar com isso, preciso de grana, como é que foi? Então, eu nunca ganhei tanto dinheiro com o Meeduca, assim. E meu objetivo lá, quando eu abri o Meeduca em 2017, né, já tava pensando em abrir em 2016, em muitas conversas com os meus pais, pô, Arthur, você tem que fazer faculdade, pô, acho que é um caminho mais seguro pra você seguir, né? E eu falo assim, cara, o caminho mais seguro pra eu seguir é abrir uma empresa. Por quê? Olha só, estatisticamente falando, uma pessoa só dá certo com uma empresa depois de 6, 7 vezes que ela quebra. Então essa é uma estatística. Se você quebrar 6 a 7 vezes, você tem que dar certo em uma. Então, ainda bem que eu fugi dessa estatística. Então, mas é uma média. Então, na minha cabeça, a chance de eu abrir essa empresa e dar certo de primeira com 17 anos, já na época eu já pensava, cara, é muito remota. Eu trabalhava todos os dias para dar certo, mas não era nenhuma garantia que daria, né? Então eu falei, cara, tem grandes chances de daqui 2, 3 anos a empresa não ter falido ou ter acontecido alguma coisa, né? Só que mesmo assim, nesses 2, 3 anos eu vou ter tanta experiência
que alguém no mercado de trabalho vai me contratar numa posição melhor do que se eu estivesse na faculdade. Então, em 3 anos na faculdade, talvez eu estaria começando um estágio na área de gestão, que é a minha área, né? Liderança. Agora, em 3 anos, 2 anos depois da abertura da minha empresa, eu já consegui entrar em posição de coordenação, de gestão de projetos. Então, o Meduca, eu fechei ele, né? A operação, depois de 2 anos. Fiquei basicamente o ano de 2017, 2018 inteiro. O meu grande problema nele foi encontrar um CTO, então um líder técnico, né, que me apoiasse. Acho que por eu ser muito jovem e não ter nenhuma experiência no mercado de trabalho e ter contato pessoal com algum líder técnico, eu tive que testar muitas pessoas durante esse decorrer dos 2 anos, né? E nenhuma delas conseguiu se firmar como um sócio ali pra frente. Então eu falei assim, cara, eu tinha muito medo de fechar no vermelho e ficar devendo pras pessoas, né? Então eu falei, olha só, a operação tá no azul, tá tudo bem depois de 2 anos, foi uma experiência muito massa, eu vou fechar agora, consegui pagar todas as contas que dá, e acho que eu ainda não tenho os conhecimentos e o network necessário para uma empresa dar certo. E quero ganhar um pouco mais de dinheiro agora. Então, vou ser reconhecido pelo mercado de trabalho pelo que eu fiz, e daqui a um tempo eu volto e abro minha empresa novamente. Então, foi isso que eu fiz basicamente no final do ano de 2018. E aí, 2019, 2020, até 2021, basicamente eu trabalhei com gestão de projetos, principalmente projetos mesmo, né, com mais esse olhar ali, e gestão de alguns times também quando necessário. 2022 eu entro no EAG, e aí já como coordenador de conteúdo. Então, era necessário um líder que nem tanto tivesse tanto conhecimento de marketing, que a empresa já tinha, mas que tivesse esse olhar de projetos, de gestão, de organização. E aí, no decorrer do EAG, eu fui aprendendo bastante sobre conteúdo, bastante sobre marketing, fui me especializando e cá estamos agora. Exatamente. Legal isso que tu tá falando, Arthur. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. A Aline Decker esteve aqui conosco, né? Já em episódios aqui conosco. E eu tava numa operação, a gente precisava contratar um coordenador de marketing. E a gente batendo cabeça e tal, ela tentando me ajudar, porque eu precisava contratar rápido. E ela comentou de você na época. E fez todo sentido, porque a gente né, conversando, eu falei assim, Dani, bati muito também na trave, o que eu pensei? Eu prefiro alguém que de repente tenha toda a habilidade técnica de projetos, de organização, né, para que a coisa realmente caminhe e a gente dê habilidade de marketing para essa pessoa, do que fazer o contrário, que eu acho que é mais difícil de trabalhar. E para mim fez muito sentido. Eu queria que tu contasse um pouquinho desse pedaço aí. Como é que foi essa tua virada? Porque ok, organizar projetos, fazer as coisas serem realizadas, legal. E aí, como é que adiciona essa camada do marketing aí no dia a dia para, né, a gente já falou aqui também nos bastidores aqui de gerar conteúdo, gerar essa organização para ter resultado e tal. Como é que foi essa virada para ti? Legal. Acho que teve 2 desafios assim que eu entrei no EAG. O primeiro foi sim aprender sobre marketing, mas anteriormente todas as equipes que eu fazia a gestão do projeto já eram equipes com vieses que já tinham uma organização. Só que quando eu cheguei no marketing, são equipes mais criativas, que não tem tanto esse viés. Então eu tive tanto que aprender a liderar essa equipe, que é mais criativa e não se organiza tanto, quanto aprender sobre marketing. Foram 2 desafios que eu tive ali. Agora sim, a Aline me ensinou demais, né? Então todas as trocas que eu tinha ali com a Aline e tudo que a gente tinha oferecido pelo EAG, né? De possibilidade de curso, de treinamento. Na época a gente tinha a consultoria do Yeser, então super, super conhecido. E aí a nossa metodologia de conteúdo era com base nele. Então, com base na metodologia dele, né, que ele ensinou pra gente. E aí, com base na metodologia dele, a gente escalou, adaptou pro nosso negócio, evoluiu ela, e hoje ela já se transformou numa outra coisa ainda melhor, né. Então, eu acho que eu fui aprendendo muito no dia a dia, na troca com os profissionais que estavam ali também. Então, já tinham profissionais muito bem capacitados lá, editores de vídeo, produtores de conteúdo, e eles já entendiam da metodologia, e acho que você tendo uma boa lógica, você se esforçando ali, você vai entendendo, né? O marketing, ele parte muito do consumidor, né? Então, da lógica do consumidor. Cara, se você entender a lógica do consumidor, o que você precisa oferecer pra ele, juntando com o algoritmo da ferramenta, como as coisas funcionam, você vai conseguir entregar um bom resultado. Parte de um princípio, né, Arthur, de coisas que a gente acredita e vivendo no campo de batalha lá no EAG e em outras operações que a gente já esteve, o Dani também, a gente sabe que a venda é sempre sobre o cliente. E quando a gente entende essa questão que a venda é sempre sobre o cliente, o marketing ele tá lá para quê? Para vender. Então, o marketing também tem que ser sobre o cliente. A forma que o marketing se comunica, o jeito que o marketing produz conteúdo é sobre o cliente. E esse talvez foi sempre o grande diferencial do EAG, que quem tava lá na outra ponta, que era os vendedores, eles sempre escutavam, caramba, parece que o Marcelo Germano tá dentro da minha empresa. Por quê? Porque a gente falava sobre o cara, falava sobre as dores que o cara tava sentindo, sobre os sonhos que os caras tinham, e isso conectava todas essas pontas e ajudava esse conteúdo a ser tão rico que lá na hora da venda ficava muito mais fácil vender para quem já
estava consumindo conteúdo de quem não consumia, porque o conteúdo, ele ajudava muito na venda, porque ele era feito de maneira intencional. Ele tinha esse ponto dele muito bem pensado em como quem está consumindo aquele conteúdo vai absorver de um jeito que vai levantar necessidade, que vai levantar desejo, e ele vai precisar de alguém para ajudar ele, né? Total. E a gente sabe que a pessoa que vem do orgânico, que a gente chama, né, que é a pessoa que está consumindo conteúdo, que está ali todo dia na rede social, ela tem quase que o dobro de chance de converter numa hora de uma venda. Então, do cara que chega frio, né? Do cara que viu um anúncio ali e caiu numa sessão estratégica. O cara que tá consumindo contigo, já tá uma semana, 10 dias, 20 dias ali, seguindo você, vendo seus conteúdos, vendo você gerar valor, ele tem praticamente o dobro de chance de virar um cliente no final. Legal isso que tu falou. A gente tá participando, a gente não só mentora, mas a gente também busca ajuda também por várias outras questões. A gente estava discutindo numa das mentorias e veio uma informação há pouquíssimo tempo agora do grupo do Russell Brunson lá e tal, que é em torno... high ticket, né? Ticket alto, vendas de alto valor, enfim, acima de 10, 20, 30 mil. O contato do inbound em torno de 7 horas, 6, 7 horas comprovadas com o expert, ou com o vendedor, ou com quem ele quer ter solução, aumenta muito a probabilidade de a pessoa fechar a venda. Então tá aí o que tu tá falando. Realmente, o inbound faz total sentido. É o que a gente acredita muito, né? E a gente tem toda a nossa metodologia voltada para ajudar empresas que trabalham com inbound. A gente está aprendendo cada vez mais a fazer outbound, a gente teve que fazer algumas operações, mas um dos critérios de qualificação pro nosso lead é se o cara quer fazer inbound ou já faz inbound. Se ele quiser fazer outbound, a gente não vai atender hoje. Então, se você trabalha com inbound e você quer construir um time de vendas previsível, um time de vendas que não dependa de vendedor estrela, um processo comercial que vai ter resultado dentro da tua empresa, aqui nesse episódio, lá na descrição desse episódio tem um link, clica nesse link, deixa lá teu nome, teu e-mail, teu telefone, que a gente vai entrar em contato contigo e te mostrar como que nós podemos potencializar as suas vendas através da conexão do time de marketing e comercial. Então se inscreve lá que a gente vai falar com você de uma maneira ou de outra, pelo WhatsApp, por e-mail, por Instagram, a gente vai te achar, mas só vai lá, clica nesse botão e se inscreve, não é, Dani? É isso aí. Deixa a gente aí te ajudar aí. Bora conversar conosco. E Arthur, beleza, pegando um gancho nisso, né? Agora eu quero vir para esse ponto. Como que realmente a produção de conteúdo ajuda na venda? E como que a venda ajuda na produção de conteúdo? Como é que foi essa experiência para ti? E como que a gente pode entrar nesse assunto? Top, João. É um processo que se retroalimenta, né? Então, falando da parte prática. Às vezes o time de conteúdo vai lá e tem uma ideia e faz um post. Só que dependendo desse post que você fez, desse post no blog, no stories que você fez, pode chegar um lead desqualificado lá no time comercial que vai fazer só o vendedor perder tempo. Só que dependendo do conteúdo que você gerou, se conectou com uma dor do seu cliente, pode ser um post matador que vai fazer o cara converter em venda lá na frente. Então, como que ele acontece na prática, né? Sem muita filosofia. Como que a gente fazia e funciona muito bem. O time de conteúdo tem as ideias, monitora o engajamento nas redes sociais, mas quem tem que editar qual conteúdo vai ser postado, qual que é o assunto que a gente vai falar, é muito em conexão com o time comercial, que tá vivendo ali na pele. Então, a gente tinha reuniões periódicas, a cada 15 dias, a cada semana, com pré-vendedores e vendedores. Então, a gente mapeava tantas objeções que estavam sendo criadas na pré-venda, porque o produto vai evoluindo, a comunicação vai evoluindo, as objeções vão mudando. Então, a gente mapeava as objeções que aconteciam na pré-venda e trabalhava elas no conteúdo. Sim. Muito simples. Então, se o cara lá na sessão estratégica, ele tava com a objeção de que é muito caro, beleza, então vamos trabalhar um conteúdo do por que o programa EAG não é caro, né? Falando no caso do EAG. Ou por que produto X funciona para tal tipo de segmento, né? Então, na prática, funcionava assim. A gente pegava as objeções com os vendedores, pré-vendedores e trabalhava conteúdos em cima disso. A gente tinha uma prática que a gente leva hoje para todas as operações que a gente vai, que é a reunião de Marcom, que é marketing e comercial. E dentro dessa reunião tinha muita troca. E essa reunião começou lá no início comigo e com a Aline, e aí foi ganhando vários participantes, e no final tava você, e depois eu saí, a Aline saiu, e aí você lidava junto lá com o Matheus e com outra galera que tinha. A gente começou a trazer pré-vendedores
vendedores e vendedores. Eu lembro que a gente montou um comitê que se chamava Comitê Filtro 2, Comitê Filtro 1, Filtro 2, que era essa conversão de lead que estava no nosso filtro 1 para ir para o filtro 2, que era a porcentagem de leads que a gente conseguia atender, né? Que a gente conseguia falar. Enfim, aí foi onde foi crescendo o grupo que participava, não eram mais só os gestores, a gente trouxe algumas pessoas da operação. E, cara, é muito legal isso, porque isso vem... E o Toxina, ele surge por isso, né? Porque a gente tinha um resultado muito legal com essa passagem de bastão, essa troca que tinha entre os setores. E a gente bate muito na tecla que, porra, a gente entra em muito cliente que eles falam, mas o meu time comercial só fica reclamando do marketing que gera o lead errado, e aí o time de marketing só reclama que o comercial não converte leads que eles geram, e no fim das contas, essas duas comunicações têm que estar unificadas pra gente conseguir converter mais. E a gente viveu muito isso, no EAG não tinha essa briga nas operações que, desde que o Dani trabalhou no EAG como gestor geral, nunca teve essa briga, era todo mundo no mesmo barco para vender. Então, como que a gente pode melhorar? Só que o que acontece? Eu queria entender de ti, na tua visão, como que a produção de conteúdo realmente ela pode ser intencional, além dessa parte de ouvir as objeções, mas como que a gente se prepara por trás para essa produção de conteúdo ser intencional e ajudar? Tem alguma coisa que vocês analisam, algo que vocês olham? Como é que funciona a parte de teste para essa produção de conteúdo? O que vocês ficavam imaginando, criando? E como que a gente pode desmistificar essa produção e fazer algo simples? Top. Bom, acho que um primeiro ponto é, dependendo do valor do seu produto, não espera que um post no Instagram vai vender ele. Isso não acontece. Se seu produto ele é high ticket, custa 10 mil, 15 mil, pô, você que tá ouvindo a gente, você já comprou alguma coisa que custa 15 mil, 10 mil, 2 mil por um post no Instagram? Cara, muito difícil, né? Se você vai comprar um produto de high ticket, o post no Instagram, ele tem que saber qual que é o objetivo dele. O objetivo dele não é vender. O objetivo dele é atrair a atenção da pessoa o suficiente para ela ir para uma sessão estratégica. Sensacional. O Dani, hoje a gente estava numa apresentação para uma cliente da nossa proposta e o Dani trouxe basicamente essa frase. O objetivo do marketing, quando ele produz o conteúdo, ele não é vender. Ele tem um objetivo específico, no caso, é atrair atenção, é levar a consciência, é trazer para o cara alguma conexão com algum sentido que precisa ser conectado e não especificamente vender. Porque tem a hora certa de vender. E tem até aquele termo, né? Quando when you give, when you sell, you sell. Então, quando você entrega, quando você vende, você vende. E tem os momentos para cada uma dessas etapas. E o marketing, ele precisa entregar, porque na hora de vender é a hora que tá no comercial. É muito louco, né? Alguns clientes, enfim, empresas que a gente conversa, às vezes tem a crença de que, pô, mas o custo do anúncio é alto, pô, o lead chega errado, pô, eu tenho um monte de proposta, mas não vende nada, eu tenho um monte de lead, não vende nada. E eu sempre falo, cara, a tua primeira qualificação ela acontece no marketing. E tu falou de objeção. Aliás, ajuda a gente aí. Episódio de objeções. E é uma das primeiras pessoas que tá aqui falando também de marketing e tem um carinho por objeção. Eu sou fanático por objeções, né? Em combater elas no marketing, não no combater elas nas vendas. E tu falou aí dessa conexão, né, com o time de marketing comercial e que utiliza bastante objeções, porque, cara, é a primeira qualificação. No processo que a gente fala de alto valor, vendas consultivas, né, de alto valor, como tu falou, ele não vence num post. Só que o cara vai para a próxima etapa e o marketing não qualificou nada, né? No sentido de não trouxe consciência, não barrou o cara errado, né? Só quis vender ali, trouxe o curioso, gastou o teu dinheiro e tal. Então é sensacional isso que tu tava falando ali da objeção e tal. Total. Ô Arthur, e nisso que o Dani falou, o marketing não barrou nada, a gente acredita muito, e eu quero trazer esse termo para ti e ver como é que tu enxerga isso, que o marketing, além de tudo, ele é um filtro. Porque na nossa cabeça, a forma que o marketing produz conteúdo vai filtrar quem que vai chegar pra gente ou não. O que tu pensa sobre isso e como é que tu trabalhava isso no dia a dia? Porque lá no EAG tinha alguns critérios. Como é que tu fazia pra pensar num conteúdo que não vai conectar com um cara que, putz, esse cara não tem que vir, e vai conectar exatamente com o cara que vai vir? Ao mesmo tempo, eu acho que você tem que... Isso foi um aprendizado que eu tive, né? Errando, inclusive, que é... Você tem que saber qual que é a meta que você coloca pro seu time. Principalmente seu time de marketing. Se você dá uma meta pra eles que ele pode mascarar de alguma maneira, isso vai acontecer. Então, se eu dar uma meta, por exemplo, pro meu time, falando bem na prática, pro meu time de conteúdo, de produzir 8 posts por semana, eles vão produzir 8 posts por semana. Eles não vão produzir necessariamente os posts que vão trazer o lead que vai vender lá no final. Porque também não adianta ele só trazer o lead. Tem que trazer o lead que vai comprar. Então, a métrica final é sempre ter um processo muito próximo do time de vendas, mapear, ter um sistema
de data mesmo, né? Que você consiga mapear a jornada completa desse cara, desde o momento que ele clicou no anúncio, se inscreveu para falar com o seu vendedor. Falou que o seu vendedor vendeu, pô, beleza, então esse anúncio aqui tá funcionando. Traqueamento. O traqueamento desses dados é super importante. Que nem eu já falei, né? Cara, todo mundo tá lá pra vender. Se você conseguir estipular essa mentalidade no seu time, tinha vezes que até eu me pegava numa métrica de vaidade, ou que eu me pegava em alguma coisa que não estaria melhor resultado, e meu time me puxava. O que é uma métrica de vaidade? Uma métrica de vaidade é uma métrica que você só fica feliz com ela, mas ela não tá te levando pro seu objetivo final. Então, qual que é a missão da sua empresa? Onde você quer estar? Qual que é a sua visão? Cara, essa métrica, ela é importante você perseguir ela? Sim ou não? Por exemplo, a gente pode falar em número de visualizações num vídeo. Caramba, a gente foi lá, produziu um conteúdo, bateu 5 milhões de visualizações. Mas quantos leads qualificados esse conteúdo gerou? Porque às vezes pode ser só um conteúdo viral, que ele não te trouxe nenhum objetivo. Ah, beleza, meu objetivo era viralizar um conteúdo para ganhar branding, para ficar conhecido. Legal, aí beleza, tem uma intenção por trás. Mas se o conteúdo viralizou por viralizar e não te trouxe o resultado final, essa é um exemplo de métrica de vaidade. Ah, mas a gente fez um post que teve 5 milhões de views. Mas e aí? O que rolou? Total. O que aconteceu? E o mais importante é intencionalidade da coisa, né? Porque se você... O contrário também é verdade. Se você produzir um conteúdo que era pra vender e gerou só branding, tá ruim. Mas se você produzir um conteúdo que era pra gerar branding e só vendeu, também tá errado. Porque senão daqui 4, 5, 6 anos, onde que vai estar a sua marca? Então, os dois pontos são importantes, né? Uma metodologia que funciona muito bem, né? Numa base de um funil pra rede social tem quatro tipos de conteúdos, basicamente, que você vai ver, né? Todas as pessoas vão falar desses 4 tipos de conteúdos. Que são os conteúdos de crescimento, que é pra você aumentar o seu perfil. Então, são os conteúdos pra topo de funil, que é basicamente um conteúdo mais simples de ser digerido, que os seus clientes podem entender desde o início. Então, é um conteúdo mais simples, né? Um vídeo viral, nesse sentido, para atrair seguidores. A métrica dele é atrair seguidores e compartilhamentos. Depois a gente entra para o tipo de conteúdo de conexão. Então, pô, eu atraí sua atenção, você começou a me seguir, deixa eu me conectar com você. Deixa eu te falar de alguma dor que você sente, que você vai se conectar aqui comigo. Beleza. Me conectei com você, deixa eu gerar uma autoridade para ti. Então, cada post, cada conteúdo que a gente gera tem uma intenção por trás. Primeiro é atrair uma maior base. Depois é se conectar com ela. E depois gerar uma autoridade. Gerar uma autoridade é quando você vê uma convenção da Apple, quando você vê uma convenção de uma empresa lotada de pessoas. Caramba, você fala, cara, essa empresa é muito grande, ela é confiável, ela tem uma autoridade dentro da minha cabeça. Ou é quando você vê um palestrante em cima de um palco. Tu fala, pô, caramba, ele tá palestrando, ele deve saber o que ele tá fazendo, né? Então, gerou uma autoridade. E por último, você quebra a objeção. Então, você atraiu a pessoa, se conectou com ela, gerou autoridade, você chegou ao momento de vender. Ela só não comprou por algum motivo. Ela tem alguma objeção ou tá faltando um empurrãozinho. Então, você pode fazer esse conteúdo que vai ter uma objeção já mapeada junto com o time de vendas. Ela vai entender, caramba, é verdade, não tinha pensado por esse lado aqui. Deixa eu me inscrever aqui para falar com o vendedor ou para comprar. Nesse ponto de objeções, é muito importante frisar que tem um exercício que a gente faz dentro do método Toxino, que ele é voltado para mapear todas as objeções possíveis do segmento. Então, ele é feito com um time que já está lá dentro e também hoje com muito auxílio de inteligência artificial. Tem uma ferramenta que se chama Copboarding e a gente adaptou toda ela para o Toxino e, cara, é sensacional, porque os insumos que a construção das objeções trazem, eles são muito grandes para o comercial, porque ele precisa quebrar essa objeção, só que tem um time que se beneficia tanto, que é o time de marketing, porque a produção de conteúdo essa etapa da produção de conteúdo, ela passa a ser olhada pela objeção. Putz, então a gente tem essa listagem de objeções, eu preciso construir o conteúdo de quebra de objeção. E por que isso é tão importante? Porque dentro de um processo de vendas, e não é o João que fala isso, as metodologias e os livros e tudo que a gente estuda, um desses caras é o Neil Hackham, que ele fala o seguinte, cara, a objeção ela não é um presente. Se você chega lá no final do teu processo de vendas e o cliente levanta uma objeção, é porque teve alguma falha no processo. E como é que a gente coloca a quebra de objeção no processo? É levantando suas objeções antes e entendendo aonde que a gente pode quebrá-las. E muitas dessas objeções são quebradas no marketing. E eu posso te trazer exemplo. A gente, dentro do próprio EAG, surgiram algumas objeções como sócios. Dentro do conteúdo, o Marcelo Germano começava a falar
traga seu sócio. Então eu lembro que a gente fazia lançamento e, cara, chegava no final da sessão estratégica do lançamento, não comprava porque tinha que falar com o sócio, a objeção era o sócio. No outro lançamento, o Marcelo, no meio da live, falava, e traz seu sócio para a sessão estratégica, traz seu sócio para a sessão estratégica. Isso fez com que mais pessoas chegassem na sessão estratégica com o sócio e diminuísse aquela objeção. E tantas outras objeções que foram surgindo, desde preço, desde uma que foi muito forte, que era o preço vai aumentar. Então, essa comunicação lá na frente de o preço vai aumentar fez com que a gente trouxesse pessoas erradas para cá. Era uma objeção de, caramba, era uma objeção de galera que não tinha dinheiro, porque veio uma galera que estava desesperada e queria comprar, só que para não perder aquele momento se inscreveu. Só que, cara, o preço ia aumentar, trouxe uma galera que não estava qualificada porque não tinha grana. Então, putz, essa comunicação não dá, então deixa eu tirar para cá. Então, tudo que era refletido lá na ponta, o marketing ficava sabendo para construir essas quebras de objeções já no próprio conteúdo. Então, isso para mim, essas pontas que vão se conectando, que vão se colando, é a parte mais legal de você pensar estrategicamente no conteúdo. Então, você sai de fora e olha tudo que está acontecendo e entende como que encaixa esse quebra-cabeça de informações que a gente tem. E essa ferramenta, que é o Copyboarding, ela traz tudo isso. Porque a gente conecta o nosso produto com as dores do cliente. A gente entende quem está por trás do cliente, entende tudo que pode fazer com que ele não tome a decisão. E aí, cara, veio a adição da inteligência artificial, que ela pensa 1 zilhão de vezes mais do que a gente, e ela traz um monte de outras objeções que talvez nem foram mapeadas, e a gente pega todos esses insumos que a inteligência artificial trouxe, leva para o time. Time, essa objeção vocês já ouviram? Opa, já ouvimos. Isso aqui vocês já ouviram? Já ouvimos. Isso aqui vocês já ouviram? Não, a gente não ouviu. Ah, então descarta. Então fica muito mais fácil de conduzir uma dinâmica para construir, para entender o que é objeção, o que não é, quando eu já trago todos os insumos pela IA. Então no método hoje a IA está muito presente para mapear essas objeções e trazer para validar com o time. Não é só o cara cavar na mente dele o que é a objeção, não. A gente já traz ela pronta. Então, é uma dinâmica muito legal. E aí é legal também porque, assim, o time não tem a maturidade de contribuição, né? Eles trabalham de forma departamentalizada, né? Cada um no seu quadrado. E aí, quando tá todo mundo junto, fica a vergonha, né? De tipo, será que eu falo ou não falo? Então, a gente, quando chega com as objeções, a gente chega com o objetivo de eles construírem as contra-objeções que o marketing vai utilizar. E é muito legal, porque daí a contribuição começa. Né? Não, isso aqui eu já ouvi. Bom, vamos preencher assim, vamos responder dessa forma. E aí é muito rico. E aí os feedbacks são engraçados, porque eles acham que é um treinamento. Na verdade, não é um treinamento, é uma contribuição entre os dois times, né? Entre os vários times. Só tá tirando deles. E eles acham que é um treinamento. Na verdade, eles estão se beneficiando muito mais disso. E essa conexão, ela tem que ser o mais natural possível, né? Às vezes a gente fala de convenções, de uma reunião, de se... Cara, tem que criar um momento. Não, às vezes é só a pessoa se levantar, se trabalha presencial. Cara, deixa eu pegar o produtor de conteúdo, editor de vídeo, deixa eu levantar e falar com o vendedor aqui pra ver o que tá acontecendo, pra entender onde que meu trabalho tá fluindo. Não é só o cara chegar, sentar 8 horas por dia, realizar o que ele precisa e ir embora. Não, cara, tem que ter uma intencionalidade por trás, ele tem que entender o porquê que ele tá fazendo aquilo. Então, às vezes é mais simples do que a gente pensa, é o cara mandar um WhatsApp pro vendedor, pra vendedor e entender, pô, esse vídeo que eu fiz aqui, e aí, como é que foi? Ah, não, cara, foi muito ruim, só trouxe o pessoal desqualificado. Sim. Porque, às vezes, o vendedor também não sente a liberdade de ir lá falar, de lá criticar o trabalho, né? Então, o time de marketing tem que ser responsável por ir buscar isso. Cara, e aí vai um termo que a gente bate muito, que é o marketing protagonista. O marketing não tá lá só para fazer post. O marketing tá lá para ser protagonista, para ter meta, para ajudar no resultado e para ajudar a vender. Então, a gente, lá nos primeiros episódios que a gente gravou, a gente bateu muito na tecla. O marketing precisa ser protagonista. Quais são as características de um marketing protagonista? É um marketing que tem meta, é um marketing que produz conteúdo intencional, é um marketing que produz conteúdo, começa por aí, e depois produz conteúdo de maneira intencional, é um marketing que é proativo, é um marketing que vai no vendedor buscar e é um marketing que está aberto a criar essa relação. Porque do outro lado, depois que se cria essa relação, o vendedor ele precisa estar aberto a devolver para o marketing. E um outro ponto é que o principal responsável para fazer isso tudo acontecer é o líder. Porque se o líder não incentivar o time, se o líder não cobrar isso do time, se os líderes não criarem essas estratégias e essas rotinas de passagem de bastão, o time não vai ter maturidade suficiente para fazer isso acontecer. Então, se você é líder dessa empresa, se você é um gestor de marketing, gestor comercial, se você é o dono dessa empresa, você precisa entender que conectar os times de marketing comercial cabe
a você criar as rotinas e os rituais para isso acontecer. Porque ele não vai acontecer sozinho. Existem diversas estratégias para isso acontecer, mas sempre vai partir do dono da empresa ou do líder que é responsável por cada área. Bem legal isso que tu falou. Tinha uma operação que eu entrei que eu cheguei lá justamente com essa nuvenzinha instalada, né? Mas é engraçado, a nuvenzinha estava instalada por conta dos 2 gestores e pela omissão do dono. Então o dono não quis se meter e tal, e não sabia como resolver, deixou aquele negócio e num nível grosseiro, porque a área comercial não queria disponibilizar números para o marketing. Então, tipo, cara, não faz o menor sentido. Então vem da cultura, vem do que o João acabou de falar, presta atenção, né? Faça com que os 2 setores conversem mais, que todo mundo vai sair ganhando. Total. Então, hoje você voltou a empreender, você saiu do EAG, voltou a empreender, tá com uma agência, mas cara, dentro dessa tua jornada até hoje, quais foram os principais aprendizados que você teve? Coisas que você, cara, que bom que hoje eu sei isso. Eu acho que o primeiro aprendizado que eu levo assim daqui pra frente, né, e sempre levei na minha trajetória é, cara, tem um ser humano ali do outro lado. Se você pensa nisso, tudo fica mais fácil. Porque, tanto na relação do líder e liderado, cara, tem um ser humano ali do outro lado. Deixa eu falar com ele, deixa eu entender o que ele tá sentindo. Tanto na questão de vendas, tem um ser humano ali do outro lado. O bom vendedor não é aquele cara que vende qualquer coisa. O bom vendedor é o cara que consegue vender o que aquela pessoa precisa e gerar valor pra ela. Eu não acho um bom vendedor o cara que vai me vender uma coisa que eu não preciso. Né? O cara que vende até gelo no Alasca. A nossa cultura, a gente tende a pensar isso, né? Esse cara ele é tão bom que ele vendeu uma coisa que a pessoa nem precisa. Esse cara, pra mim, é quase que um picareta, né? O bom vendedor é o cara que, você tem essa dor aqui na tua empresa, você tem esse problema aqui, cara, olha o meu produto aqui, ele vai resolver esse problema pra você, vai gerar esse valor aqui. E por esse preço justo, a gente pode fazer negócio. Então, esse bom vendedor, ele entende que tem uma pessoa ali do outro lado. Acho que esse é um ponto que eu levo, assim, tem sempre uma pessoa ali do outro lado, um ser humano, né? E um segundo ponto super importante que tu comentou é liderança. Você não lidera com palavras, você não lidera com coisas escritas, você não lidera com placas, você lidera com um exemplo. Ninguém lidera falando, ninguém lidera cara, você lidera dando exemplo pra pessoa. Ela pode até te escutar quando você falar, mas ela só vai confiar em você, acreditar no seu trabalho e te seguir com lealdade se você dá o exemplo. Não adianta você falar pro cara trabalhar duro se você não tá lá trabalhando duro. Se você não tá lá o tempo que for necessário pra fazer aquilo acontecer. Então, o exemplo de tirar restrições, o cara também não pode, o dono da empresa não pode ter restrições com o setor comercial, não pode ter restrições com o marketing. Ele tem que caminhar livremente junto com as pessoas, dar exemplo, sentar do lado de cada colaborador. E aí, o que você tá fazendo? Que da hora, não sabia que você fazia isso. Me mostra aí como é que funciona esse Photoshop. Eu aposto que o dono da empresa que tá vendo a gente aqui, a maioria, né, não posso falar por todo mundo, não senta do lado do editor de vídeo dele, não senta do lado, às vezes, do vendedor, do pré-vendedor dele e conversa com o cara 15 minutos na semana. A gente não tá falando pro cara ir lá e fazer a operação, mas quando ele demonstra que ele se importa, que ele quer saber o que está acontecendo, além de diversos ganhos que ele vai ter que conversar com a operação de vez em quando, o outro lado, que é quem está trabalhando, vai entender, esse cara tá se importando com o que tá acontecendo. E óbvio, ele vai coletar um monte de feedback, um monte de informação, e ele vai entender bastante sobre um monte de coisa, né? O Dani até... a gente tem até um cliente que a gente tá entregando uma mentoria, que ele fala o seguinte, cara, eu preciso aprender o mínimo possível disso daqui para poder botar alguém para fazer. Eu não consigo ficar sem saber o mínimo dessa informação, no caso do setor comercial, porque eu não vou me sentir seguro. Então eu tô aqui na mentoria com vocês, na mentoria Toxino, porque eu preciso aprender o mínimo. De tantas coisas que vocês já ensinaram, eu preciso do mínimo, porque depois eu vou botar alguém para tocar isso. Então acho que casa até muito ele tem uma frase bem legal, quem aprende não depende. Exatamente. Quem aprende não depende. Ele gosta de aprender o mínimo para poder ter o mínimo para poder delegar, porque senão ele sempre diz assim, senão parece uma caixinha preta. Tá ali e ele, beleza, faz aí e eu fico refém daquilo, né? E eu, assim, acho que a gente pode escutar muito do dono da empresa, do empresário, não tenho tempo, isso dá trabalho. Eu não acho que isso dá trabalho, acho que isso é o trabalho. Você tá ali na sua empresa, pelos seus colaboradores, construindo um PDI, desenvolvendo eles. Cara, qual que é o sonho do cara que trabalha junto contigo? Você sabe qual que é o sonho dele? Se você não sabe, você não vai ajudar ele na carreira dele. Esse cara quer ter um carro, esse cara quer ter uma casa? Faz negócio junto com ele, cara. Constrói uma carreira com ele, desenvolve ele a ponto de que, cara, daqui 5, 6, 10 anos que seja, ele vai conseguir ter o carro dele, ele vai conseguir ter a casa dele. E isso vai gerar uma lealdade, e essa lealdade vai ser retribuída pra você de diversas maneiras que você nem espera.
E um episódio sobre liderança, a gente gravou um episódio muito fera com a Aline sobre liderança, então recomendo para você que ficou até aqui escutando a gente, vai para um próximo episódio, escuta o episódio que a gente gravou com a Aline sobre liderança, um episódio sensacional. Se der para colocar o cardzinho aqui, por favor, coloca o card desse episódio com a Aline. E você que tá aqui até agora, não se esquece, se você quer construir um time comercial que seja escalável, baseado em processo, não baseado em vendedor, você tem que clicar no link que tá aqui embaixo, fazer a tua inscrição, que a gente vai entrar em contato contigo para entender como a gente pode te ajudar, beleza? Então vai lá, se você quer construir um time com previsibilidade, um processo bem claro e definido, um processo que seja conectado com o teu time de marketing e todo mundo fale a mesma língua, a gente pode te ajudar. E, além disso, né, não esquece, se você está assistindo a gente pelo YouTube, dá um joinha, dá um like nesse episódio, vai lá, se inscreve no nosso canal, a gente tem um objetivo, né, Dani? Vamos até compartilhar com a audiência. A gente tem um objetivo que até no dia 31 de dezembro bater 5 mil inscritos no nosso canal. Então, se você se inscrever, tá consumindo esse conteúdo, não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, ajuda a gente. E se não, se você já é inscrito, compartilha esse canal com outra pessoa, ajuda a gente a chegar nessa meta, ajuda a gente a chegar nesse resultado. A gente quer 5 mil inscritos no canal do YouTube. Se você tá ouvindo no Spotify, vai lá no YouTube, @tocosino, youtube.com/tocosino e se inscreve no nosso canal, ajuda a gente nessa missão para chegar a 5 mil inscritos. E se você estiver escutando no Spotify também, tira um printzinho da tela, vai lá no Instagram, marca @DaniBotelho, @JoãoCSRosa, @TocoSinoPodcast e Arthur Rubino, pra gente alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Eu acho que foi um conteúdo muito rico que o Arthur trouxe aqui e mais pessoas precisam aprender com isso, entendendo a importância do marketing, da importância desse time comercial e de marketing conectados e também aprender com a história riquíssima do Arthur, que foi um prazer ouvir. Arthur, por último, cara, conta pra gente de novo, rapidinho, como que a gente te encontra, como que as pessoas te acham nas redes sociais, além do Instagram, tem mais alguma rede, mais alguma coisa que você quer passar pra galera? LinkedIn, @Arthur Rubino também, RUBINO, bem simples, bem tranquilo. E acho que é isso, né? Não tem nenhum vendedor melhor do que o seu bom cliente, né? Boa. Então, compartilha o Toca o Sino, vai lá na rede social, se você compartilhar um conselho de amigo, né? É o que melhor funciona. Boa. Arthur, agora a gente tem um ritual, cara. Alguns rituais para encerrar o podcast. O primeiro deles é qual foi a sacada do podcast. A gente tá até brincando, né? Qual que é o prompt que a gente deixa pra galera? Eu vou começar com aqui, que eu acho que é uma frase sensacional que a gente ouviu, que é: quem aprende não depende. Então isso é fundamental. Quem aprende não depende. Então, pegando o gancho do que o Arthur falou, quem aprende não depende. Você precisa saber um pouquinho de tudo, você, dono de empresa, precisa visitar os setores da tua empresa e conversar com as pessoas. Então, quem aprende não depende. Dani. Marketing protagonista, né? Eu acho que foi muito o caso do Arthur aqui. Cara, é aquele marketing que abre as portas, conversa com o time comercial, escuta, principalmente aqui quando a gente fala de pré-venda e venda. Pré-venda ali tem um papel bem interessante entre o marketing e as vendas. Então, cara, marketing protagonista. Acho que lembrou bastante isso. Bom demais. E o meu gatilho que eu peguei aqui, só tem 2 tipos de pessoas na empresa, né? As que vendem e as que ajudam a vender. Boa. E se o empresário se o empresário tem alguém na empresa dele que acha que não é responsável pelas vendas, tem uma coisa errada. Ele precisa ajustar isso. Muito bom. Queria dizer, Arthur, que foi um prazer inenarrável te receber aqui, gravar mais esse episódio para vocês. De novo, não esquecem de ajudar a gente a crescer esse canal. A gente quer impactar cada vez mais donos de empresas, gestores de marketing comercial, para levar esse conteúdo rico que a gente tem para dividir com vocês. Lembrando que é conteúdo do campo de batalha. Pessoas que estão executando. Não são pessoas que só estudaram, pegaram um livro e estão passando conhecimento. Beleza? Arthur, por último, o convidado, ele toca o sino para encerrar, mas tem que tocar com vontade. Um grande momento, então. Vai lá. Vai lá. Aê! Boa, Arthur. Valeu.